Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Olha, o tema de hoje explora uma passagem, para mim, obscura do Novo Testamento. Lá na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no segundo capítulo, depois você vai ver os detalhes com o Zeca, né, na matéria, Paulo fala sobre a mulher não poder exercer autoridade de homem e tal, não pode ensinar. Muita gente usa esse texto para dizer, olha, mulher pastora está errado, né? Mulher líder de igreja está errado. O que Paulo quis dizer com esse texto? Né? Não pode exercer autoridade de homem, não pode ensinar. Como é que as igrejas de hoje, que usam do ministério feminino, encaram essa passagem? Eu conheço igrejas que não permitem que as mulheres sejam pastoras, mas elas dão aula na escola dominical, elas dirigem estudo bíblico, dirigem reunião de oração, e não necessariamente só com mulheres. E se o texto diz que a mulher não pode ensinar ninguém, nem as outras mulheres. Então dizer que a mulher, ela ensina só lá na reunião de senhoras, também está errado. Paulo diz que a mulher não pode ensinar na igreja. Eu tenho certeza que quem nasceu no Evangelho foi educado por alguma professora da escolinha, não é? Será que essa professora estava em pecado? O pastor líder da igreja que colocou essa obreira está em pecado? O que Paulo está ensinando nesse texto? E para complicar ainda mais, o apóstolo termina a passagem, que você vai ver em detalhes na matéria, dizendo que a mulher salvar-se-á, dando à luz filhos. Ué, a mulher que não pode gerar filhos ou que prefere não ter filhos, ou a mulher que não se casa, está espiritualmente prejudicada? Eu sei de grupos de adeptos de seita que usam essa passagem para justificar o casamento para a eternidade, porque a mulher precisa gerar filhos, senão a salvação dela fica prejudicada. O que esse trecho das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, quer nos ensinar? Lembrando que a mesma carta, ou melhor, que também escrevendo a Timóteo na segunda carta, Paulo diz que toda a Escritura tem como objetivo nos tornar mais hábeis e mais úteis na obra de Deus. O desafio do Vejam Só de hoje é descobrir qual é a finalidade dessa passagem que nós vamos explorar e como ela pode nos tornar melhores como servos de Deus e como seres humanos para a glória do nome do Senhor Jesus. Está no ar o Vejam Só. Olá! Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus Agrade, começamos mais uma edição do programa Vejam Só. E hoje, explorando mais uma vez uma passagem das Escrituras. Lembrando que o objetivo do Vejam Só é tornar cada vez mais nítida a mensagem da Palavra de Deus, tornar mais clara a lição que as Escrituras Sagradas traz para que nós possamos servir melhor a Deus. Para isso a gente traz dois ministros, dois servos de Deus, geralmente quando a passagem é bíblica, um de uma tradição mais histórica e outro de uma tradição mais pentecostal, para a gente avaliar as duas óticas. E é isso que nós vamos fazer mais uma vez hoje. Com muita alegria, nós recebemos aqui nos nossos estúdios, depois de um bom tempo fora, o pastor Amaro Fagundes de Souza, que ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério de São Bernardo do Campo. Paz e graça, pastor Amaro, seja bem-vindo, tudo bem? Paz e graça, pastor Heber, tudo bem, graças a Deus. É um prazer enorme estar mais uma vez no nosso Vejam Só, programa que tem afluído uma audiência muito grande. É uma felicidade estar aqui com o senhor. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado. A Assembleia de Deus, Ministério São Bernardo do Campo, que o senhor trabalha, fica onde? Fica na Rua Mediterrânea, número 680, pastor, São Bernardo do Campo. Ali nas imediações, próximo ao Paço Municipal de São Bernardo do Campo. Perto do centro ali, né? É, perto do centro. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço. Voltando ao programa, o reverendo Cláudio Rafael Neres, ele é ministro da Igreja Evangélica Congregacional, também no ABC, mas em Santo André. Paz e graça, reverendo, tudo bem? Paz e graça, pastor Heber. Para mim é uma alegria, uma satisfação imensa estar aqui ao programa mais uma vez. Como o pastor disse, tem uma audiência fantástica, não só aqui no Brasil,
saibam, mas fora do Brasil. Tenho recebido alguns e-mails, algumas coisas que vêm de fora. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando não somente com o meu público, com a minha igreja, mas também com aqueles que se interessam pela palavra do Senhor. Amém. Onde fica a Igreja Evangélica Congregacional que o irmão pastoreia? A igreja fica em Camilópolis, no bairro de Santo André. A igreja, domingo passado, nós inauguramos o salão com tudo aquilo que se espera de uma igreja contemporânea, preservando os princípios da reforma, a pregação da palavra, os salmos e hinos. Enfim, é uma igreja totalmente voltada para as Escrituras, centrada na palavra, pautada na cruz de Cristo. Então, uma igreja congregacional está ali, em Camilópolis, uma igreja reformada. Amém. Muito obrigado pela presença do senhor. Okay. E vamos lá, se você não leu o texto ainda na Bíblia, vai ler agora com o Zeca. Vejam só. Hoje iremos analisar e estudar um texto que tem uma informação que podemos dizer, no mínimo, estranha. Afinal de contas, Paulo defende uma ideia que, numa primeira leitura, deixa qualquer estudioso muito confuso. Vamos direto para a leitura do texto e depois para a nossa dúvida de hoje. Abra sua Bíblia na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Nossa pergunta é clara. O que o apóstolo Paulo queria dizer ao afirmar que a mulher será salva dando à luz a filhos? Qual o objetivo dessa instrução? É algo espiritual? É literal? Será que no caso das mulheres, a salvação não é pela graça, mas pelas obras? Ficando grávida? Vamos observar todo o contexto dessa passagem para tentarmos entender a ideia do apóstolo. Primeiro ponto importante: as cartas pastorais tinham como propósito, primeiro, orientar os jovens pastores a procederem corretamente na Igreja de Deus. Um detalhe fundamental é: os mesmos princípios antigos são atuais e oportunos para todos nós atualmente. A palavra de Deus é atemporal, ou seja, é maior que o tempo. Ela permanece para sempre. Neste segundo capítulo, Paulo orienta Timóteo acerca do culto público e faz recomendações sobre a oração e a postura correta de homens e mulheres nas práticas da igreja. Nesse contexto está a dúvida que levantamos no nosso debate de hoje. Qual a ideia defendida pelo apóstolo ao afirmar que é dando à luz que a mulher irá alcançar a salvação? Alguns estudiosos afirmam que aqui Paulo está fazendo uma relação à promessa de que o Salvador seria nascido de mulher, como podemos observar lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Fato esse que foi realizado na plenitude dos tempos com o nascimento de Jesus. Outros ainda dizem que aqui fica claro que a salvação da mulher está relacionada ao reconhecimento da sã doutrina no ministério como esposa e mãe. A esperança da mulher não está em usurpar a autoridade do homem, como muitas defendem atualmente, mas em reconhecer a sua verdadeira função. Deixando muito claro que isso não quer dizer que a mulher é mental, moral ou espiritualmente inferior ao homem, mas que cada um deles tem um papel atribuído desde a criação. Agora sim, estamos prontos para o debate. Já temos todos os detalhes em mãos e podemos iniciar as discussões sobre o assunto. Prepare-se, pois o debate do Vejam Só de hoje está apenas começando. Muito bem. Você que tem dúvidas sobre o texto, assim como eu, preste atenção, né? E os nossos dois convidados vão tentar dirimi-las a partir do nosso debate. Nós estamos falando dos versículos 11 a 15, não apenas do último versículo que retrata a maternidade, né? Mas de toda a passagem, toda a perícope, como gostam de falar alguns professores. Eu estou com um deles aqui, pastor Amaro Fagundes de Souza, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo. Pastor, como é que o senhor responderia a pergunta tema na sua primeira fala?
Pastor Heber, eu quero inclusive estender minha saudação, meu cumprimento a todos os nossos telespectadores, mandar o meu alô para a nossa turma que está nos assistindo, meus alunos do Colégio Terra Nova, do Colégio Trevo Master em Santo André, e dizer na minha primeira consideração, pastor, que na verdade a gente tem que considerar que Paulo ele é bastante didático na exposição desse assunto ali nos versículos 11 a 15, como o senhor mencionara. Ele apresenta, a gente percebe que o que predomina no discurso paulino é a questão de ser respeitada a ordem dos fatos. Reiteradamente, ele diz que primeiro foi criado o homem e depois a mulher. E também Paulo tenta corrigir algumas coisas que muitos estudiosos, o senhor como um profundo estudioso da teologia sabe disso, acreditam que fosse algo muito local e muito temporal também. E, não obstante, o ensino escriturístico em si, na sua aplicação, seja atemporal, existem muitos fatos na Bíblia, pastor, que nós precisamos pontuar a questão histórica, geográfica. Este era um caso, tudo leva a crer, de acordo com alguns pesquisadores, estudiosos das Escrituras, que havia alguma coisa de anormal, alguma coisa de irregular na atitude de algumas mulheres na igreja de Éfeso, que era onde Timóteo pastoreava. Isso faz com que Paulo, assim como ele escreve aos Coríntios, regulamentando, regularizando a prática da ceia do Senhor, nós entendemos que havia alguma coisa de anormal na igreja de Éfeso, onde pastoreava Timóteo, e Paulo, então, neste ensejo, nesta oportunidade, recomenda a que as mulheres se comportem de modo adequado na reunião pública. A Bíblia não deixa nenhuma margem de que a mulher fosse inferior no seu dia a dia, no seu cotidiano ao homem, de forma alguma. Mas na reunião pública em si, estava havendo alguma coisa de irregular, alguma coisa de anormal, e Paulo então procura regular esta situação. O texto todo vai abordar isso. E ali, numa certa altura do texto, Paulo entra na questão crucial, que é a que nós estamos debatendo nesta edição do programa, sobre a questão da mulher gerar filho, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. Eu estava analisando com carinho, antes de vir para o programa, a palavra salvação em sua raiz etimológica. O termo mais conhecido é sozo no grego e tem a palavra yasha no hebraico. As palavras são equivalentes. No hebraico, o veterotestamentário, a palavra salvação tinha uma relação com tudo que fosse relacionado com libertação, livramento e coisas do gênero. E no Novo Testamento, nós percebemos também, o pastor Heber e nosso caro telespectador, se você olhar com carinho, a palavra sozo, a palavra grega sozo, para o verbo salvar, também se refere a situações que não é só a libertação espiritual das pessoas. Aqui eu começo a entrar no mérito do que vou defender nessa noite para o nosso telespectador. Por exemplo, se pensarmos em Marcos capítulo 5, versículo 34, a situação da mulher do fluxo de sangue, quando o mestre dirige a ela e diz: vai em paz, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse seu mal. Percebe-se que não está tratando da salvação, libertação espiritual. Não se trata ali, o termo sozo que aparece no original, não está tratando de uma salvação para a vida eterna, para a vida pós-morte, eternidade com Deus, com Cristo, mas da salvação de uma situação. Eu deixo aberto esse leque porque na continuidade dos outros blocos eu analisarei com mais carinho junto com o nosso companheiro essa questão salvar-se-á, porém, dando à luz filho, pastor, para introduzir. Muito obrigado, pastor Amaro Fagundes Souza, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério São Bernardo do Campo. Reverendo Cláudio Rafael Neres, da Igreja Evangélica Congregacional em Santo André. Suas primeiras considerações acerca do tema. Me parece que Paulo, quando escreve a Timóteo, ele acorda assim com uma azia, ele está ácido, porque ele coloca sempre nós hoje, 2000 anos depois, sempre a pensar o que ele estava querendo de fato dizer. A primeira consideração que eu devo fazer é que essa carta é uma carta pastoral para Timóteo, é a carta de Paulo a Timóteo,
e ele conversa com alguém que já tinha um conhecimento das Escrituras, era discípulo de Paulo, e ele, pastor em Éfeso, está recebendo algumas recomendações. Quando nós conversamos com alguém a respeito de determinados assuntos, principalmente se for assuntos técnicos, nós não temos assim a responsabilidade e o compromisso de detalhar determinadas coisas, porque já vem embutida nas frases determinados conceitos e pensamentos. No caso, por exemplo, do versículo de número 15, salvação para Paulo, no contexto geral, na teologia paulina, em outras cartas, epístolas gerais, salvação significa algo que não vem pelo nosso mérito, vem pela graça de Deus. Efésios, a mesma igreja que o Timóteo está pastoreando, recebe o ensino do apóstolo Paulo, no capítulo 2, verso 8, dizendo que a salvação é graça de Deus, isso não vem de vós para que ninguém se glorie. Então, no verso 15 já fica definido que a mulher ela não é salva por mérito dela, pelo fato de ser mãe ou não ser mãe, por falar ou não falar na igreja, mas pela graça de Deus, proveniente de Deus. Então, entendendo o conceito de Paulo, a salvação aqui para a mulher já cai por terra. Outra coisa que se entende, que já vem no bojo das afirmações paulinas, é o conceito que se tem do Antigo Testamento do devolvimento à dignidade da mulher. Porque a mulher que dá à luz significa, no sentido mais genérico, né, veio de uma mulher o nascimento do Messias, do Cristo, que tira até mesmo o homem aí na proporção, na balança, porque o homem ele é dispensável no projeto de salvação do mundo, porque é a mulher que é usada por Deus no sentido de ser canal para a salvação, gerando o Filho que é Cristo Jesus. Gênesis 3, verso 15. Então, Paulo está trazendo isso. E quando você conversa com um pastor ou com um teólogo, você já traz em palavras e em frases conceitos mais aprofundados que não exigem a necessidade de explicação. Eu acredito que quando Paulo escreveu Timóteo em determinados momentos, ele já traz esse pensamento, porque naquele tempo não havia assim, olha, você vai escrever um livro, esse livro 2000 anos depois vai ser estudado por teólogos e você tem que obedecer determinados critérios. Não, é uma carta pessoal para Timóteo, que a igreja usou e usa, e ela foi canonizada, e a gente tem dali princípios gerais para a igreja hoje. Então, na primeira consideração, eu gostaria de estar mencionando isso. Muito bem, agora é a sua vez aí de casa de se manifestar. Você vai fazer isso pelo nosso Facebook. Opa, licença. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Vamos pôr na tela a pergunta? Na sua opinião, Paulo está afirmando que a salvação da mulher está relacionada com o reconhecimento do ministério como esposa e mãe? Primeira resposta, sim. Paulo está falando disso, né? Na verdade, o trabalho da mulher é ser esposa e ser mãe, e não líder de igreja, ou qualquer outra coisa, né? E a segunda resposta é não. Onde já se viu, Paulo? Você vai ser massacrado em praça pública nos tempos de hoje pelas irmãs feministas aí. Vote na enquete, tá bom? Se você tem dúvidas a respeito desse assunto, do que a Bíblia diz, como é que a Bíblia foi escrita, etc., a Agrade tem uma possibilidade para você dirimir todas essas dúvidas. Chama-se Curso Bíblico, presente em todas as filiais da Agrade. Há mais de 600 no Brasil inteiro. Para você saber qual é a mais próxima da sua casa, é só anotar o telefone e amanhã, no horário comercial, você liga lá. 0 operadora 11 3115 0819. 011 3115 0819. O curso bíblico está começando agora, você pode se matricular aí na sua região, na grade da sua casa. E aproveita e pergunta, olha, o Weber sempre fala que existem vários outros cursos da grade. Claro, aqui na sede de São Paulo, todos eles estão disponíveis, né? Curso de canto, gestão eclesiástica, curso de música, canto para cantar, música para tocar instrumento, curso de louvor, curso de história da igreja, curso de apocalipse, escatologia, tem um monte de cursos lá.
E alguns desses cursos também são ministrados em outras filiais, mas aí vai depender. Por isso é importante você anotar o telefone e ligar. O Bíblico tem em todas as filiais, tá bom? 0 operadora 11 31 15 08 19. E se você gosta do nosso acompanhe-o. O nosso blog é o ebercocarelli.blogspot.com.br, tá bom? Lá tem vídeos curtinhos com a minha posição, que eu não falo aqui no programa, né? Também sermões em áudio, ilustrados, tem artigos, tem uma porção de coisinha lá para você curtir. É só você entrar lá, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha pelo Facebook particular meu e também acompanha o trabalho do blog. Tem um livro do pastor Vailate que eu estou sorteando agora em abril, na Páscoa, para quem fizer não sei o que lá na página do Facebook. É curtir e compartilhar. Eu não sei o que significa isso, eu não sei fazer isso. Tem uma pastora cuidando do meu Facebook e do meu blog, porque eu não sou dessa geração, né? Mas ela faz isso e o livro do pastor Vailate é muito útil. É um livro sobre a travessia do Mar Vermelho e as 10 pragas do Egito, a tese que ele apresentou na USP, traduzida para a nossa linguagem eclesiástica. Muito legal. O livro é realmente muito bacana. A gente vai para o intervalo, voltamos já. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Vamos lá, vamos ver quem é que nos assiste. É hora do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Inclusive, você pode agora fazer o videozinho de 15 segundos com o seu celular e postar. É no mesmo Facebook, né? Que posta no Facebook. As instruções estão no Facebook. Segue lá, o Zeca gravou um vídeo para te explicar como é que faz. Aí você pode mandar sua sugestão de tema, aí você até justifica. Eu queria que vocês discutissem aí se no juízo final vai ser assim ou vai ser assado, enfim. Você explica por que você quer que se discuta o assunto. Se quiser mandar o ósculo santo para alguém, fazer declaração de amor, pedir perdão. Videozinho de 15 segundos você posta no Facebook, tá bom? Vamos lá. A primeira foto de hoje vem lá de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. O Luiz Gonzaga, e quem fotografou o Luiz Gonzaga foi a filha Leliane. Luiz Gonzaga, Deus te abençoe, obrigado pela sua audiência e um beijão para Leliane, que fotografou o papai, né? Aqui em São Paulo, na capital, nós temos a Cida Almeida e o gato Billy assistindo ao Vejam Só. Até o nome do gato veio. Ô Cida, é o seguinte, se você quiser, você pode vir assistir a gravação ao vivo aqui, mas o Billy não, tá? Porque tem uns ratos aqui, acho que não vai dar certo o gato por aqui. De vez em quando entra passarinho aqui dentro. É bem legal. Nós somos um estúdio bastante ecológico. Mas o gato Billy vai entrar. Você combina os detalhes com o Rafael pelo Facebook. Lá em Camaçari, na Bahia, nós temos o Edvanderson assistindo ao Vejam Só. Obrigado, Edvanderson, pela sua audiência. O dia que ele fotografou o programa, eu estava com o mesmo paletó de hoje, olha só. Em Itapitanga, na Bahia, nós temos o evangelista Onésimo e o filho Lucas. Né? O Lucas todo aceso. O Onésimo já está com a cara de sono danado aqui também, essa hora, né? Não é mole não. Mas o Onésimo está lá, ó, acesão. Beijo para os dois, Deus abençoe. E em Guaianazes, em São Paulo, nós temos a Jandira Rodrigues, e quem bateu a foto foi a Janaína. Então, ó, Jandira e Janaína são minhas convidadas para virem assistir a gravação ao vivo. É só combinar pelo Facebook com o Rafael, tá bom? Deus abençoe vocês. Pastor Amaro, que conversa é essa aí que o senhor falou no primeiro bloco? Quando Paulo fala, então, de salvação da mulher, em 1 Timóteo, capítulo número 2, não é salvação da alma? Esse pressuposto fica muito claro quando nós analisamos à luz do contexto. Há um
jargão muito conhecido entre estudiosos, entre teólogos, que texto sem contexto gera pretexto. Isso é uma grande verdade. Muito comum, muito conhecido esse dizer e muito correto. Então, o texto, o pastor, vai dizer assim, nosso telespectador ouviu quando na introdução se lia o texto. Salvar-se-á, porém, quando eu vejo essa conjunção coordenativa adversativa, é porque algo está apresentando uma ideia inversa, contrária ao que Paulo quer apresentar. Então, no versículo anterior, se nós analisarmos, está dito, Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Versículo de fácil interpretação, ou seja, Adão, quando o fez consciente, ele já sabia, mas a protagonista do engano da serpente foi a mulher. Isso é textual na Bíblia. Eu gosto de dizer muito para os meus alunos do seminário que é textual, não se discute. Então, ela foi enganada. O marido já o faz ao participar do ato da transgressão, o faz de modo consciente. Então, Paulo, ele está querendo ensinar aqui, quando analisamos com carinho as entrelinhas desse texto, que ela foi enganada e induziu alguém a se render àquilo que ela fez, ela cai muito num estado, numa situação de indignidade diante de Deus e diante da sua prole, de tudo que viria posteriormente. Então, eu não posso entender que salvar-se aqui seja salvar vida eterna, salvar a eternidade com Deus. Pastor, que me antecipava, falava que nós não conseguimos ser salvos por nenhuma ação, obra ou coisa que possamos fazer. Isso é uma verdade que predestinacionista e livre-arbítrio acredita, é uma grande verdade. Então, ele na continuação, aí nós contextualizamos o versículo de número 15, que é o do debate. Aí Paulo diz, salvar-se-á, porém. Nessa hora, o porém me chama muita atenção. Tradução que vem até de uma forma fiel do original grego. Salvar-se-á, porém, ou seja, aquela situação de degradação, de infâmia, de indignidade, através da geração de filhos, a mulher a resgata. É resgatado a situação anterior da inocência, da pureza, por meio da geração de filhos. Mas a geração de filhos, o fecundar e o trazer à luz filhos, não é uma condição para a mulher ser salva. E aí você pode estar me perguntando, tá, mas parece que a questão do contexto, pastor, ainda não fechou. Não mesmo, porque tem um final do versículo que vai dizer assim, ó, se permanecer, veja como isso é claro, se permanecer com modéstia na fé. Aqui está um dos elementos fundamentais da salvação, que congregacional, assembleano, seja qual for a linha denominacional, acredita que sem fé, como já dizia o escritor aos Hebreus, é impossível. É impossível. Então a fé, ela é um grande instrumento. Pela graça sois salvo, a grande medida divina, graça salvífica, graça salvadora, mas por meio da fé. Então, se permanecer com modéstia na fé. E aí vem alguns outros atributos, no amor, na santificação, que todos nós sabemos que é uma santificação instantânea, no ato de uma decisão sincera a Cristo. E há também uma santificação progressiva, uma santificação processo. Portanto, deduz-se de modo muito compreensível que não é o ter filhos que salva. Portanto, o salvar-se aqui, pastor Heber, não tem como eu ensinar, pregar, repassar ao meu telespectador nessa noite, por exemplo, que trataria o sozo do original grego usado por Paulo aqui, fosse no sentido de salvação, vida eterna, vida com Deus. E eu até imagino, Paulo ele foi um discípulo muito autêntico, embora na sua singeleza se considere um abortivo, um chamado posterior. E ele tem aquela humildade de dizer que nem digno seria, mas ele é um grande discípulo. E não obstante a isso, ele é um grande discípulo, um grande aprendiz do Mestre Jesus. Eu fico imaginando, se Jesus em Marcos 4:34, 5:34, melhor,
capítulo 5, verso 34. Usa o termo sozo, inclusive sozo faz parte do koiné, o grego comum, o grego popular. Por que não o seu discípulo, seu aprendiz, também não usaria o termo no sentido, em uma outra conotação que não fosse vida eterna? Embora Paulo fosse um homem apaixonado pela salvação, um grande pregador da salvação, por que não usaria salvar-se-á no sentido de um resgate de uma posição perdida, de uma dignidade perdida, pastor? Pastor Cláudio, o senhor concorda? Concordo, sim, em alguns termos, concordo, acho que quase todos eles. Eu, assim, talvez possa beirar a heresia, o que eu vou falar, então é por minha conta e risco. Eu acredito que Paulo, em alguns momentos, ele dá algumas palavras com muita influência de um pensamento judaico daquele tempo, com muita influência patriarcal. Ainda naquela cultura não tinha se assimilado de fato o que é evangelho, porque em Marcos, Jesus diz que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. E o evangelho necessariamente não está em toda a Bíblia. A Bíblia tem o evangelho, mas o evangelho não tem toda a Bíblia. Então eu acredito que nesse texto aqui, especificamente, quando ele fala da mulher ficar em silêncio, da mulher não ensinar, é o mesmo Paulo que em Coríntios fala para a mulher ensinar, mas colocando o véu. Para a mulher usar de profecia, mas com determinadas regras. Então, esse Paulo aqui de Timóteo não é o Paulo de Coríntios. Então, eu acredito que, de vez em quando, Paulo dá uma deslizada, dá uma derrapada. Até mesmo aqui em Timóteo, no 1 Timóteo, no capítulo 5, ele vai dizer um negócio muito interessante a respeito ainda da mulher e a respeito da viúva, sobretudo. Ele diz que a mulher que é viúva, ela tem que ser abençoada pela diaconia da igreja, ela tem que ter menos, não seja inscrita, senão viúva que conte a menos de 60 anos de idade e tenha sido esposa de um só marido e que seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tendo criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés dos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Ou seja, para Paulo, a mulher viúva só poderia ser assistida se ela tivesse mais de 60 anos, se ela tivesse sido casada com um homem só, tivesse filhos e tivesse lavado os pés, como uma tradição, uma prática judaica, né? Então, no Evangelho, você não vê assim distinção de idade, você não vê distinção de tempo ou carteirinha de membro. Mas isso aí não era para preservar as finanças da igreja e evitar as aproveitadoras? Porque o contexto geral vai falar, sim, incentiva as jovens viúvas a casar e que outro sustente, não a igreja, né? Sim, com certeza. Isso. Paulo, ele aplica esses princípios, mas por um lado, se ele acaba incluindo algumas, ele exclui um monte de pessoas. Então, que é para a igreja só ter que se sustentar as que realmente precisam. Isso, pastor Amaro? Perfeito, nós ensinamos por essa linha também. Paulo olhava muito por uma questão administrativa e financeira da igreja. Mas como é que o senhor vê esse lado da derrapada de Paulo? O senhor acha que Paulo derrapou? Não, eu não creio assim, pastor. Eu entendo que, eu gosto também de dizer, quando estou ministrando, que a Bíblia tem muitos pontos aparentemente discrepantes. E Paulo, ele escreve quase metade do Novo Testamento. Então, eu não vejo discrepância no ensino paulino. Para mim, toda a escritura paulina ela é inspirada. Acontece aquele caso que eu disse na minha fala inicial. A gente tem que se situar em cada momento, em cada local, em cada situação. É claro que em Corinto, Paulo tem um ensino de acordo com a necessidade daquela igreja. Para Éfeso, cujo pastor era Timóteo, essa carta é uma carta pastoral, era outra situação. Então, cada momento é um momento, mas o ensino paulino ele é muito autêntico, muito inspirado, muito revelado. Mas aí complica para a gente. Pastor, como é que nós, do século XXI, podemos nos aproveitar desse texto? Pois é aí que entra o que eu estava falando, costurar a teologia paulina e fazer disso tudo algo relevante para nós hoje. Porque Paulo está num momento histórico bem delicado, cada cidade tinha o seu costume, o seu jeito. Corinto tinha um, Éfeso tinha outro. Sim. Como que a gente pode aplicar esse texto para nós hoje, né?
Acredito que o resgate da mulher, acima de tudo, como a sua dignidade, ler essa salvar-se-á na forma contextualizada de salvação no sentido mais amplo da palavra. O telespectador certamente assistiu um filme chamado Titanic, e tem os dois personagens protagonistas da história, que é a Rose e o Jack. A Rose é perguntada pelo dono do barco, que eles estão fazendo resgate lá do Titanic, fala assim, como que o Jack te salvou? E ela disse assim, o Jack me salvou de todas as formas que uma mulher pode ser salva. Eu acredito que é exatamente isso que o texto está dizendo. A mulher ela é resgatada nessa coisa maravilhosa, digna de ser mãe. O resgate lá de Gênesis, que Deus está fazendo através da mulher, coisa que o homem não pode, é exatamente devolver a dignidade feminina. Eu acho que o texto está indo nessa direção, mesmo porque, como o pastor mencionou, a mulher ela foi influenciada ou enganada pelo diabo. O homem, ele já foi enganado e persuadido pela mulher. Precisou do diabo, pessoalmente, iludir a mulher, e o homem só precisou da mulher. Na questão de peso, quem que aguenta mais? É a mulher ou o homem? Eu acredito que é a mulher. Então, eu acho que a dignidade, acima de tudo, é muito relevante nesse texto e fazer a aplicação nesse sentido. Mas, pastor Amaro, o senhor está concordando com ele, mas não pode. Porque que dignidade é essa que Paulo fala assim, você não pode ensinar, você tem que calar a boca, você não pode usar autoridade... autoridade de homem, né? Que autoridade de homem. Autoridade de homem. E aí, pastor? O texto diz assim, pastor, para ser bem claro, diz assim, ó, não permito, porém, você vê aqui o apóstolo Paulo usa a primeira pessoa de modo muito enfático, né? Modo muito enfático. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido. Tem duas coisas, ensinar e usar de autoridade. Mas o texto está dizendo aqui sobre o marido. É uma coisa importante. Use de autoridade sobre o marido. Dá uma impressão que alguns ensinos emergentes na igreja de Éfeso estavam sendo contestados, confrontados pelas mulheres, pelas irmãs de Éfeso. E isso feito em culto público. Em Corinto também, no capítulo 14, acontecia em culto público. Paulo chega a dizer, quero que as mulheres fiquem em silêncio, calada, tá vendo? Porque a confusão era grande. Então, veja bem, e aí elas questionavam isso com seus respectivos maridos, como que reprovando algo que estava sendo passado para a igreja como ensinamento, como base para a fé dos irmãos. Aí ele vai dizer assim, nesse caso vocês estão usando de autoridade, estão querendo sobrepujar o marido, mas nesse aspecto, Paulo é direto, eu quero que vocês fiquem em silêncio. Ou seja, ele contesta, ele reprova uma atitude que é antibíblica. Aí é preciso contextualizar. Eu acho Paulo fantástico, pastor. Quem vê aqui o texto de 11 a 15 vai chamar Paulo de um machista. E não é? Não, eu não vejo Paulo como machista. O senhor sabe por que não? Porque se o senhor for para Romanos, no capítulo 16, Paulo cita ali nos versículos 1, 3, 6, parece que 12, 13 e 15... pelo menos 10 mulheres pelas quais ele tinha grande admiração, inclusive, caro telespectador, quebrando uma regra que batia de frente com princípios judaicos. Por exemplo, o fato de apresentar uma mulher, um homem apresentar uma mulher numa carta que seria da leitura de tanta gente, era algo antijudaico. Ele faz isso com a irmã Febe, que está no primeiro versículo de Romanos capítulo 16. Então você percebe que não há em Paulo um machismo. Isso nos leva a deduzir, querido pastor da congregação, querido reverendo, pastor Eber, que é realmente uma questão muito pontual esse fato escrito aqui para o pastor Timóteo em Éfeso. Paulo não é um machista, ele defende as mulheres. Salvo equívoco, Colossenses no capítulo 4, verso 15, clareou, isso mesmo, 4:15, Paulo, ele chega a exaltar o fato da irmã, é um nome grego, me passa agora, que está no versículo 15 do capítulo 4 de Colossenses. Priscila e Áquila? Não, não é Priscila e Áquila, não. É uma outra irmã. Era um nome que se usava muito nas mulheres, nas crianças que nasciam no tempo de Paulo. Não é também.
um nome grego que Qual que é a passagem? fazia parte era nome de deusas gregas também. 4,15. O pastor 4,15. pode, por gentileza, 4,15. O que nós temos de expressão, querido telespectador, nosso querido apresentador, reverendo Heber, me chama muita atenção o quanto Paulo enaltece, exalta e respeita o ministério da mulher. Ninfa. Ninfa, esse nome é um nome muito usado entre os gregos, é um nome de raiz grega, inclusive na mitologia grega é nome atribuído a deusas. Pastor, o senhor pode ler, meu querido, esse texto? Ouça, queridos, olha. Colossenses 4,15. 4,15. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Olha que coisa linda. Paulo dá todo um respaldo, um respeito, uma base a uma mulher que hospeda, que lidera uma igreja em sua casa. Então, vamos lá, já que a coisa está pegando, vamos pegar as opiniões dos telespectadores, que inclusive tem mulheres escrevendo também lá no Facebook. A primeira mensagem põe slide 1 aí na tela, isso, ó. Fernando Alcântara, a salvação é no crer em Jesus, único e suficiente Salvador, não em obras. Isso. Tá. Lucília Souza, vamos ver o que a mulher está falando aqui. A mulher é salva pela fé que ela tem em nosso Senhor Jesus Cristo, que é o autor da salvação, pois a palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. A Marinalve diz, a salvação não depende de obras, nem de homens ou de mulheres, a única obra salvadora é a do Senhor Jesus Cristo. Sim. Tá bom. Então, por enquanto, as opiniões aqui publicadas têm a ver com a salvação na fé. O pastor Amar está dizendo que o salvar-se-á aí de 1 Timóteo, sim, não é a salvação da fé, é o resgate, é isso que o senhor quer dizer? É o resgate da nobreza, da dignidade, inclusive exalta também a nobreza do ter filhos. Crescer, mulher que frutificar. Não pode ter filho, pastor Amar? Então, mas aí, considerando que o gerar filhos não salva, não se pode fundamentar que a esterilidade faz com que uma mulher perca a salvação, ou uma mulher que não tem filho perca a salvação. Porque Paulo conclui o versículo dizendo que o que asseguraria a vida eterna de uma mulher seria a sua fé, a sua firmeza, a sua permanência na fé, na modéstia, no amor, na santificação, e isso sim a salvaria. Mas o ter filhos não salva. O ter filhos renova, reforça, restaura, restabelece a dignidade da mulher. Ou seja, não cometeríamos aqui um pecado, nem uma injustiça ou uma atitude de desprezo ao dizermos que a mulher mãe é mais bem-aventurada do que a mulher não mãe. Não mãe. Nós estamos falando de mulheres casadas. As solteiras, o apóstolo Paulo afirma ali a partir do verso 28, 29 de 1 Coríntios 7, que são mulheres salvas pela fé em Cristo Jesus. Inclusive, ele exalta a solteira, que tem tempo para se dedicar em servir a Cristo, na santificação, enfim, exaltando ali a possibilidade de uma solteira pela fé ser salva em Cristo. Então, a mulher não está fora do projeto salvífico de Deus. Pastor. Pois é, acho que se eu chamasse Paulo para sentar aqui hoje no Vejam Só e perguntasse a Paulo, você escreveu uma carta, essa carta de Gálatas, no capítulo 3, 28, você disse que não existe mulher, não existe homem, não existe judeu, não existe gentil, que todos são um em Cristo. Uhum. Mas agora, Paulo, você escreve a Timóteo que a mulher, ela é restabelecida e ela é salva porque ela é mãe, e aquelas que não são mães, Paulo, realmente... Você disse também, Paulo, que a mulher tem que ficar em silêncio, isso em culto público, porque o 1 Timóteo, capítulo 2, é em culto público, está falando do culto, não é uma conversa dentro de casa. Isso. Você disse isso, Paulo, realmente é isso, porque eu fui ensinado na EBD, você mesmo, Paulo, falou que mulheres grandiosas como Febe e outras foram mulheres dignas, que tiveram igrejas. Mulheres sustentaram o ministério de Jesus, mulheres começaram igrejas que você levou o evangelho para ser pregado, como a igreja de Tessalônica. Enfim, Paulo,
Você está certo. Realmente eu acho que eu escrevi aqui influenciado por um momento. Eu penso assim, talvez estou colocando a minha cara a tapa, porque eu acho que o que Paulo falou necessariamente não condiz muito com o evangelho de Cristo Jesus. Nesse momento, não estou dizendo, contudo, que Paulo seja um pervertido, que Paulo seja um herege. Muito pelo contrário, eu acredito que nas Escrituras algumas coisas ela vem amarrada com um determinado momento histórico. E é isso que faz da Bíblia algo maravilhoso, porque não é uma historinha que é repetida e nem tem a pretensão de mostrar algo bonitinho e velado como um código de religião. Não, apresenta Deus e Cristo Jesus. Bom, já ficou claro o contexto da época. Né? Da época. Agora, no próximo bloco, a gente vai se concentrar hoje. A mulher pode ser pastora? Pode ser líder? Pode dar aula para homens e mulheres ou só para criança? Se ela ficar solteira, ela é prejudicada de algum modo? Por que Paulo elogia a solteirice em 1 Coríntios 7 de homens e mulheres e aqui ele fala que o papel da mulher é ser esposa e mãe? Tudo isso e mais no próximo bloco. Quer saber em primeira mão as novidades do seu programa favorito? Então fique de olho no nosso Instagram. Agora, além de assistir os programas pelo YouTube, você confere tudo o que vai rolar na nossa programação. Siga o nosso perfil no Instagram e fique sempre ligado nas novidades. O tema do Vejam Só de hoje é um texto obscuro, na minha opinião, obscuro, né? De Paulo, quando escreve a Timóteo no capítulo número 2 da primeira epístola, e ele diz que a mulher não pode falar, não pode exercer autoridade, pode falar na igreja, não pode exercer autoridade, pode ensinar, e que ela tenha que ser mãe. Eu estou assim, sendo extremamente reducionista na exposição do texto. Você tem a Bíblia aí, você lê. E a gente está discutindo o que é que Paulo está querendo dizer com isso, o que é que ele está ensinando. Vamos para as opiniões dos nossos telespectadores e telespectadoras que foram postadas no Facebook. Algumas delas, né? Põe aí o slide 2. Vamos ler? O Michel Amaral. A nossa salvação não está condicionada a nada, somente a Cristo. Né? Está condicionada à fé também, né, irmão? O Evandro Brasil, ele vai citar Efésios 2:8, justamente. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Fábio Henrique, a fé é o requisito necessário para a salvação, pois se assim não fora, contraria a própria Escritura que diz, não somos salvos por obras, para que ninguém venha a se gloriar. Então, todo mundo concorda que o texto não está falando de salvação da alma, né? Mas de algum tipo de resgate da mulher. Aí, vamos Perfeito. Lá. Como é que a gente pode usar esse texto para nós hoje? Pastor Amaro, a mulher pode ser pastora? Pastor Heber, hoje nós temos a questão organizacional da igreja, que é algo muito acentuado, é algo bastante patente em todas as igrejas, independente da linha denominacional. Essa questão organizacional, em que a igreja se estrutura em convenções, em ordenações, em recebimentos, em credenciais, tem todo esse tramite, não é? Bom, eu entendo que o pastorado, ele é um dom específico, ele é um dom ministerial da pessoa. Eu compreendo que muitas igrejas, mesmo não ordenando pastoras com muito respeito ao papel da igreja na sociedade, elas têm no seu cabedal, por assim dizer, no seu cotidiano, na sua prática de vida cristã, o pastorado, pelo que exerce. Pois o que é o pastorado? O pastorado, de acordo com Hebreus capítulo 13, o versículo 7, depois o versículo 17, é aquele tipo de homem ou de mulher de Deus que tem na alma o zelo, o cuidado, a atenção por almas.
por almas. Esse é o pastorado definido pela Bíblia. Paulo também vai falar do pastorado no capítulo, quando ele está fazendo a sua despedida ali, pelo capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. Bom, então eu entendo que, independente de ordenança ou não, existem pastoras na igreja. Existem mulheres que têm um dom especial de cuidar de pessoas com autoridade, com sabedoria, com conhecimento, e remetendo novamente, inclusive, primeiramente ao que o nosso colega falou, se Paulo estivesse aqui na nossa roda hoje do Vejam Só, eu entendo que ele diria, então, reverendo, eu escrevi para Éfeso, escreveria para a sua igreja, escreveria para do Amaro se fosse preciso de novo, porque o que estava havendo pontualmente em Éfeso, percebe-se que a minha recomendação, eu imagino aqui Paulo dizendo, né, foi: a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. As mulheres não estavam aprendendo em silêncio. Isso pressupõe-se que elas estavam levantando alguma polemização, algum questionamento, alguma discordância com relação ao que se ensinava na igreja, de homens abalizados. E ainda confrontava com os maridos, tirando assim a autoridade do marido dentro daquilo que ele aprendia. Eu vejo isso nas linhas e entrelinhas do texto, mas é este mesmo apóstolo Paulo que, depois de resolver dessa situação local, que, como aplicação, como uma Bíblia que é imutável, como uma Bíblia que é a inerrante palavra de Deus, eu pregarei sempre que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Se a Bíblia registrar a palavra de Satanás, ela continua sendo a palavra de Deus, porque Satanás nunca escreveu, quem escreveram foram homens santos de Deus. Se a Bíblia registrar texto de ímpio, ela continua sendo a palavra de Deus, porque ímpio nenhum escreveu. Quem escreveu foi homem santo de Deus, capítulo 2, versículos 20 e 21 da segunda epístola de Pedro. Então a Bíblia é a inerrante, a perfeita, a total palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Portanto, o apóstolo Paulo, ele, na sua inspiração divina, ao registrar isso aqui, ele sabia que muitas igrejas hoje estariam precisando disso. E convenhamos, pastor, vamos ser sinceros, se a gente fosse fazer uma pesquisa, uma busca por aí, será que não tem igrejas vivendo a mesma situação de Éfeso e também de Corinto, lá no capítulo 11, também no capítulo 14, Paulo volta a falar a questão do silêncio da mulher? De repente isso pode estar acontecendo. Assim como também nós estamos abordando a temática mulher. Mas quantas confusões entre homens, quantas dispersões, quantos Alexandres e Filetos têm se levantados, quantas confusões. É que aqui o nosso ponto é a mulher. Então, Paulo, ele está resolvendo uma questão como um grande líder que foi, mas eu entendo que mulher pode ser pastora, sim. E o senhor? Olha que interessante, né? O pastor da Assembleia de Deus, que tem pastoras no Ministério da Assembleia de Deus de São Bernardo. Eu sou congregacional, não tem pastoras. Mas, no entanto, o controverso Paulo, vamos fazer uma recapitulação para eu falar por que ele é controverso, tá ok? Joel, ele tem uma profecia, ele profetiza que o Espírito desceria sobre toda a carne, as filhas e filhos profetizariam. Isso acontece em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, então a gente tem o Pentecoste. Atos, capítulo 21, fala do diácono Felipe, que tinha 4 filhas. Essas 4 filhas eram profetisas. Então, a gente pergunta para Paulo, o que é profetiza na visão neotestamentária, uma vez que você é o grande escritor do Novo Testamento? 14, 13, certamente 14, possivelmente, o livro aos Hebreus. E então ele vai responder lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, o verso de número 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Se Paulo fala que há profetisas em Coríntios, e esses profetisas, ou profetas, né, profetiza edificando, exortando e consolando, e fala que a mulher também faz isso, por que esse mesmo Paulo diz que a mulher tem que ficar em silêncio? Eu sou de uma denominação que não tem pastoras, e eu não sou um defensor de ter ministério pastoral feminino, e também não sou contra isso. Mas eu acredito que, sendo um dom do Espírito Santo,
o ato de profetizar, no nosso contexto hoje, profetizar é aquele que fala a palavra de Deus, não tem a ver com revelações, coisas assim, mas falar da palavra de Deus. E o ministério profético para Paulo é consolar, edificar a igreja e exortar, e a mulher pode fazer isso, por que não pode ter pastoras? E por que Paulo, então, fala para a mulher ficar em silêncio se ele fala tudo isso? Por isso, então, que eu acho que o Paulo, em determinados momentos, em determinados assuntos, ele foi um pouco, posso dizer, ele derrapou, de fato. Ele não foi muito claro. Por isso que a carta a Timóteo é uma carta pastoral, então ela é um pouco carregada de pessoalidades de Paulo, não numa visão do evangelho como todo. Então, traz muita pessoalidade e muita carga de um pensamento judaico legalista, porque Paulo é fariseu de fariseus. Então, eu não posso ver Paulo como Cristo. Cristo é só um nas Escrituras e ele é o santo, o perfeito. Agora, Paulo já não é esse ser perfeito. Então, eu prevejo que há a possibilidade de ter alguns deslizes paulinos. Mas Jesus não chamou nenhuma apóstola, só 12 homens. Tudo bem que eram 12 meio, né? Um duvidou, o outro negou, o outro traiu, o outro voltou para pescar. Mas eram só homens. Quando eu afirmo assim que a questão de pastor, eu fico em cima do muro, eu confesso, mas eu sempre vou pender para a tradição, porque se a igreja ela tem uma tradição, a gente tem que preservar a tradição, não somente das escrituras no sentido histórico, mas também da denominação a qual nós pertencemos. Então, se muda, que todos possam mudar e ter um consenso, mas a tradição ela é boa também, não o tradicionalismo, a tradição ela é boa também. Antes de chamar o Povo Fala, sobre esse assunto, quem quiser saber o que eu penso sobre o Ministério Feminino e tal, tem lá no meu blog, tem um vídeo sobre isso, tá? Só 4, 5 minutinhos. Só uma observação. A nossa igreja, o Ministério São Bernardo do Campo, não ordena pastoras também. Não? Não. Nós não ordenamos. É o Ministério Belém? Não separamos. Eu acho que tem o Ministério Madureira, né? No Brasil hoje, já distingue a pastora. O Ministério São Bernardo do Campo, só um adendo aqui, não ordena pastoras. Eu entendo que isso é um dom especial de Deus. Missionária, sim. Pode estar, missionária, sim. Nós temos missionárias, são respeitadas, não ordenadas. O marido é ordenado e ela, então, é considerada uma missionária. Nós, com muito respeito, solteira, o fazemos. Não? Solteiras, não. Sempre casadas. Vocês são piores que Paulo. Bom, vamos ver o Povo Fala. 1 Timóteo, no capítulo 2, a partir do verso 11, Paulo começa uma descrição, uma narrativa, onde ele encerra falando assim: salvar-se-á a mulher dando à luz a filhos. O que o apóstolo quis dizer com isso? Que a mulher só vai ser salva se tiver filhos, se for mãe? Não, eu creio que ele quis dizer isso no sentido da humildade, no sentido da sujeição e da obediência. Não. Eu creio que não. Eu acho que não. A gente é salvo a partir do momento que a gente aceita Cristo como nosso único Salvador. Eu creio sim. E o apóstolo falou que a mulher vai se salvar do que ali, será? Aí você me pegou, eu não vou saber te responder. Será que ela está falando da igreja? Será que, conforme a igreja é a mulher, a noiva de Cristo, né? Ela dando uma luz a filho, sim, Jesus venha salvar a igreja, né? Eu acho que é isso. Eu interpreto assim, numa questão geral, que naquela proposta que Jesus, na verdade, lá na frente falou, né? Eu vim, te salvei e você vai salvar alguém. Quer dizer, te salvei, agora você vai no ID. Te oriento, agora você vai fazer a vida. Então você está dando uma vida, então você está tendo um filho. Não acredito nisso. Na verdade, vai mais em a relação que ela tem entre Deus. Eu acho que hoje também não consigo entender muito bem, mas eu acho que não tem muito a ver isso daí, em relação a ter filhas, essas coisas. Acho que é isso. É mais o relacionamento que ela tem que ter com Deus, né? É complicado. Ai, meu Deus. Eu acho que o Zeca também, ele faz uma maldadezinha, sabe? Ele pega, é uma passagem obscura, complicadíssima. Sim, complicada, né? Aí ele chega para uma pessoa, bora na rua, por que Paulo fala que a mulher... Você leu o texto para a pessoa, né? Deixa pelo menos a pessoa... Agora, a pessoa que quer responder também faz de conta que sabe, né? Exato. Não, peraí, não grava não. Deixa eu ler o texto primeiro e tal.
Uma vez eu estava fazendo um debate na rádio e tinha uma pastora lá. E eu sei lá por que cargas d'água entrou o assunto para o Ministério Feminino e tal. Falei, mas pastora, como é que a senhora responde a essa colocação de Paulo? Ela mudou de cor na hora. Falou, não, isso aqui está na Bíblia? Falou no ar, na rádio ao vivo. Isso está na Bíblia? Isso aqui está na Bíblia. Tomou um susto. Tá, é a mesma coisa, a pessoa lá na rua, mas isso aqui está na rua, tá na Bíblia? Eu não sabia, não sei. Nem sabia. Porque é uma perguntinha bem cabeluda essa daí. Verdade. Né? Tá bom, pastor, não tem ministério feminino na igreja tal, e para dar aula? Porque tem professora, não tem? Tem professoras. Então a igreja não está transgredindo essa ordem de Paulo? Sim, eu entendo que nós, no sentido de dar liberdade às mulheres trabalharem, né? É isso que o senhor quer dizer. Então, se nós formos olhar pontualmente para o ensino paulino, nós estamos dentro desse texto aqui. Porque, contextualizando, Paulo dá muita liberdade às mulheres no seu ministério. Eu não posso entender que Paulo é machista por causa de passagens como essa. Veja bem, Lucas, exatamente fazendo menção do ministério de Paulo e Silas, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, ele faz questão de mencionar, tanto no versículo 4, como no versículo 12, ali onde fala dos bereanos ali, a salvação de mulheres. A Bíblia, por meio da pena do Sagrado Escritor, faz questão de mencionar a salvação de mulheres. Quem está envolvido nesse ministério? Paulo. Paulo foi o homem que impressionou os bereanos, que fez aquelas pessoas ali do versículo 11 do capítulo 17 serem profundos consultores da Bíblia, das Escrituras, para ver se tudo que era pregado era de fato verdade. Ele e Silas. E dentre tudo que ocorre ali estão as mulheres sendo mencionadas. Então as mulheres são mencionadas no ministério paulino, em sua saudação, em suas despedidas, de modo muito cuidadoso e respeitoso. Portanto, eu não vejo Paulo barrando o ministério das mulheres, pastor. Desculpa se estou polemizando, mas estou mostrando na Bíblia. Ele dá, inclusive, muita liberdade. Esse texto aqui, por exemplo, quero aproveitar já essa deixa, que eu acho que nosso programa já está indo para o final, o texto trazendo para a língua portuguesa, o sozo, o verbo salvar lá do versículo 15, na língua portuguesa, assim, salvar-se. Salvar-se, salvar-se significa salvar a si própria. Por isso que eu estou falando de dignidade, de resgate de uma dignidade diante de Deus quando a mulher se torna mãe. Então, salvar-se pressupõe-se logo que não se trata de uma salvação para a vida eterna, mas de um resgate, de uma restauração de algo perdido, de uma dignidade perdida. Não tem como eu não insistir nessa questão, é salvar-se-a. Pastor Heber, quando eu disse que o apóstolo Paulo ele é paradoxal, controverso e tudo mais, pode ter soado como se ele fosse machista. Se a gente olhar para o apóstolo Paulo hoje nas categorias do nosso século XXI, ele realmente, eu posso afirmar que ele é machista. Mas se eu for lá para o primeiro século, quando ele fez as suas afirmações, então ele não era nada machista, muito pelo contrário, ele está trabalhando no resgate da mulher. Né? Então, uma coisa é você ler um texto do primeiro século nas categorias de hoje, outra coisa é você ler o texto do primeiro século pensando no futuro. Então, assim, só para defender o apóstolo Paulo. Olhando nessa questão da ordenação e da vocação do ministério feminino, a minha base sempre é Cristo. Daí eu saio um pouco de Paulo e entro em Cristo. Jesus, quando ele ressuscita, ele dá este ofício primeiro do ide a uma mulher. Então ele fala, vai lá e avisa aos teus irmãos que eu ressuscitei, vai lá. Então a mulher que naquele tempo não podia anunciar, não podia falar, não podia ser ouvida, ela é então estabelecida como a porta de entrada do evangelho da ressurreição. É o ide. Então, eu acredito, assim, eu não falo por minha denominação, eu acredito que sim, a mulher ela pode ter a sua vocação ministerial, sendo no ensino, sendo na área pastoral, porque tem muitos pastores que não são vocacionados, porém são pastores. E existem muitas mulheres que eu conheço que não são pastoras ordenadas, mas são vocacionadas ao ministério pastoral. Então, a igreja sempre tem esse, tem que segurar esses pratos que estão rodando aí em cima. Gangorra. Exatamente. O problema
acho que mais chocante para o texto, ao lermos na cultura ocidental de hoje, é que a nossa cultura, ela trabalha um feminismo extremamente exacerbado. Já houve caso aqui, nesse programa, de representantes do movimento feminista cristão, onde a ideia é muito parecida com a do mundo. Não é que a mulher é igual ao homem. O feminismo atual não é de igualar a mulher ao homem. O feminismo atual diz que a mulher não precisa do homem. É perigoso. Não precisa do homem. Uma linha perigosa. É uma linha extremamente diabólica, perigosa, porque Deus disse que o homem precisava da mulher. Ele falou, não é bom que o homem seja só, far-lhe uma ajuda. Mas o feminismo diz, a mulher não precisa do homem, aí o homem também não precisa da mulher, cada um que vive a sua vida, se vira, e o mundo está uma maravilha. Isso é diabólico mesmo. Eu creio que o texto, e aí, se você quiser conferir a minha opinião, está lá no meu blog, né? Tá tratando de outra questão aí, de mostrar que a mulher não deve nem se sobressair, nem ser subjugada, mas ela tem um papel fundamental, né? Aliás, o próprio Paulo fala que primeiro veio o homem, mas o homem vem da mulher. Vem da mulher. Todo mundo nasce de uma mulher, né? Bom, vamos lá, vamos ver como é que foi o resultado da enquete? Misericórdia. Na sua opinião, Paulo está afirmando que a salvação da mulher está relacionada com o reconhecimento do ministério como esposa e mãe? Não. Então, tá bom, enfim. Vamos lá. Muito obrigado, pastor Amaro Fagundes de Souza, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério São Bernardo do Campo. Pastor. E também muito obrigado ao reverendo Cláudio Rafael Neres, da Igreja Evangélica Congregacional, lá em Santo André. O contato dos dois irmãos está publicado no Facebook, você pode entrar lá e, por meio desse contato, entrar em contato com esses irmãos. A gente se vê no próximo Vejam Só. Até lá.